Olá, alunos. Estamos aqui mais uma vez no Seminário Sorocaba. Agora vamos falar de um assunto interessante, temas comemorativos. Estamos na época de Páscoa, então nada melhor do que falar sobre a Páscoa. Trouxe essa aula para os nossos alunos da comunidade onde eu congrego e eu achei interessante estar trazendo aqui. Alguns alunos pediram para que eu trouxesse o ensino no canal, então vamos começar. Beijo para a comunidade evangélica Vinde, os alunos do seminário e todos aqueles que têm assistido aí às nossas aulas. Então, o significado da palavra. Já parou para pensar o significado da palavra Páscoa? Significa Pessá, em hebraico. Significa passar por cima. Este slide nós vamos atrelar ele lá na frente com mais algum conteúdo, mas eu trouxe ele de início para que nós possamos analisar. Em inglês, pass over, né? Passar por cima. Então a gente precisa entender como que tudo isso começou. Como começou essa história de Páscoa, né? Então, nós vamos entender aqui que Páscoa, em hebraico, que vocês venham gravar, que é muito importante, significa passar por cima. Em inglês, pass over, passar por cima. Então vamos iniciar. Nós vamos ver esse ensino, irmãos, lá no livro de Êxodo. É onde tudo vai começar, né? Deus queria libertar o povo das mãos de Faraó. O povo era cativo no Egito, né? A gente vai ver isso lá no livro de Êxodo. Usa a vida de Moisés e Arão para tal feito. E diante de Faraó e tentar libertar o povo. Mas a gente vê lá na história em Êxodo que Faraó endurece lá o seu coração e dificulta a saída dos hebreus do Egito. E aí onde vem as 10 pragas. Aí você vai poder estar vendo isso lá, as 10 pragas no livro de Êxodo. Eu trouxe aqui uma pequena observação que lá na frente a gente vai estar vendo, porque quando se fala das 10 pragas que vieram sobre a terra do Egito, muitos acreditam que isso é uma utopia. Isso realmente não aconteceu. Imagina, né? Mar em sangue, imagina, praga de piolho, os gafanhotos. As pessoas não acreditam muito sobre isso. Mas existe um egípcio que também, irmãos, nós sabemos que os livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. E aí, esses livros, né, eles foram juntados e formaram a Bíblia. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas escreviam. Você imagina daqui 300 anos, uma cápsula, aí você faz um relato. Hoje, na nossa época, nós temos o hábito das pessoas escreverem diários, né? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Imagina encontrar isso aqui daqui uns 300 anos, se Jesus não voltar antes, é claro. E aí as pessoas vão ver, naquela época existiu fulano de tal que escreveu sobre isso e viveu isso. Da mesma época, esse egípcio Aiper, né? Ele era um egípcio que estava ali em Êxodo e ele vivenciou o período das pragas. Então, Aipor, ele escreveu alguns pergaminhos relatando isso na história. E no ano de 1902 foi descoberto esses pergaminhos, algo que não é muito divulgado. Nós não vemos, eu andei conversando com diversas pessoas, a gente andou conversando bastante aqui na minha cidade, e a gente vê que a maioria dos cristãos não tem entendimento da descoberta dos pergaminhos que relatam que realmente existiram as pragas. Então, em 1902 foi descoberto esses pergaminhos. E aí, o que é importante a gente falar sobre as pragas ali no Egito, né? Sobre a última praga, que é aonde nós vamos atrelar a Páscoa, né? A última praga da morte dos primogênitos. O que é o primogênito? A palavra na sua origem, primo, quer dizer primeiro, gênito gerado. Então, o primeiro herdeiro do trono, ou seja, o filho homem de Faraó, o seu primeiro filho seria o seu substituto. E assim a gente vê que todo primogênito seria o substituto de seu pai. Então, quando você coloca essa praga, quando Deus institui essa praga de morte, né? Então, essa aliança é quebrada, né? Do primeiro gerado assumir o trono. Então, Deus determina a morte de todo o primogênito do Egito,
né? E determina como a morte, assim, que essa morte não passaria sobre a casa do povo hebreu. Deus institui ali um rito que se deveria ser feito para que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, os filhos dos hebreus não fossem mortos, os primogênitos. Então, como que era isso, irmãos? Deveria ser sacrificado um cordeiro, né? O seu sangue seria passado nos umbrais da porta. E aí, depois de ter passado o sangue, o cordeiro, ele era limpo, a sua carne seria assada, né? Que deveria ser comido com pães sem fermento, que nós chamamos hoje de pães asmos, né? E ervas amargas. Eu vou estar colocando aqui a passagem de Êxodo, que vai falar sobre essa instituição da Páscoa. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui Deus institui a Páscoa. Ele diz, lembra que nós falamos lá no primeiro slide, vamos voltar lá? Pass over em inglês e na origem da palavra passar por cima, é exatamente isso aqui. Deus diz que passaria sobre a terra do Egito e feriria de morte todo o primogênito de animal ou de homem. E aonde houvesse o sinal ali que havia uma pessoa, né, que estava ali alicerçada no Senhor, o anjo da morte, o Senhor passaria por cima. Então, imagina aí agora, você tem a cidade, né, o anjo da morte vem passando, ele enxerga ali naquela casa o sangue do cordeiro, então ele passa por cima daquela casa e vai para a próxima. Aí, de repente, vê mais uma casa com sangue do cordeiro, passa de novo por cima e vai para a próxima. Então, se fosse residência de egípcia, aí feriria o primogênito de morte. Entendeu? Por isso que nós falamos passar por cima. Essa é a origem da palavra Páscoa. Passar por cima. Então, aí em Êxodo, foi a praga da mortandade dos primogênitos. Continuando aqui. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, lá em Êxodo 12, 24 ao 27. Então, aqui fala que o povo deveria ensinar os seus filhos o que é a Páscoa. Então, para o povo judeu, ali na situação hebreus, né? O que é a Páscoa? É o momento em que Deus os livra da morte, ali com a praga da mortandade no Egito, onde, novamente falando, né, o anjo da morte passa por cima da casa deles e os livra. E que esse culto deveria ser ensinado aos seus filhos. E que esse rito, esse culto, está aqui falando, ó. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo, deveria ser sempre lembrado. Essa é a verdadeira Páscoa. No início de Êxodo,
E aí o sangue do cordeiro nos umbrais, né? Ele seria um sinal para quando o anjo passasse. Por isso que ele deveria estar ali, como diz na palavra. E aí ele passaria por cima e não feriria, como eu já disse. E onde fica então? O que a gente atrela ao cordeiro, às ervas amargas, né? Qual simbologia do cordeiro? O símbolo do cordeiro significa a liberdade do primogênito. Significa que algo morreu ali em seu lugar, alguém morreu no lugar do primogênito. Então, quando o anjo passava, via o sangue, opa, aqui alguém, algo já foi sacrificado em prol da vida desse primogênito. Então, ele não será ferido. Mas sobre a casa dos egípcios, não. E as ervas amargas? Por que o Senhor instituiu as ervas amargas? Porque quando eles comemorassem a Páscoa, eles fazendo ainda hoje, a gente vê a Páscoa dos judeus, as ervas amargas significam o símbolo do sofrimento no Egito, para que eles não viessem se esquecer. E a carne assada do cordeiro e os pães sem fermento, a comemoração da liberdade da escravidão, porque Deus sabia que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, que eles seriam libertos. Então, quando eles comessem a Páscoa, eles saberiam que o sangue ali, passado nos umbrais, foi que o Senhor livrou seus primogênitos da morte. A, as ervas amargas simbolizariam o sofrimento que eles tiveram no Egito. E a carne assada do cordeiro com pão sem fermento, a comemoração da liberdade da escravidão. E aí a gente vai ver sobre que nem eu havia dito o papiro de Aiper, né? Então, aqui eu vou estar lendo junto com vocês as sinais das pragas nas ruínas da antiga cidade de Avares, no chamado papiro de Aiper, encontrado no Egito no início do último século, lembra, 1902, né? E o papiro, ele vai falar aqui que tem as advertências de um egípcio chamado Aiper, e descreve as situações de motins violentos no Egito, fala sobre a fome, seca, a fuga dos escravos com a riqueza dos egípcios. Lembra que eles saíram levando riquezas? A morte, né, ao longo da sua terra. Então, ele é uma testemunha da situação como as pragas de Êxodo. Fazendo aqui um comparativo, vamos trazer um trecho, você pode estar pesquisando na internet, sobre Moisés, ali quando ele coloca que toda a água do rio se tornaram em sangue. Os peixes estavam no rio, né? Os que estavam no rio morreram e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber água do rio, houve sangue por toda a terra do Egito. Isso lá no livro de Êxodos, irmãos. Os egípcios cavavam poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber água do rio, rio Nilo. E aí Aipuer descreve lá nos seus pergaminhos: a praga está por toda a região, sangue em toda parte. Certamente o Nilo inunda, mas não querem arar para ele. Certamente foram enterrados muitos mortos no rio, a corrente está como uma tumba. Certamente o rio está ensanguentado, e quando se vai beber dele, passa longe as pessoas e desejando água. Essa é a nossa água, essa é a nossa felicidade. O que faremos a respeito? Tudo são ruínas. Então aí ele relata o momento que os egípcios vivem, né, onde tudo estava se acabando, que não havia água, não havia esperança de vida aqui. E esse pergaminho encontrado, a gente não costuma ver relatos a respeito. Então é importante que vocês, irmãos, venham pesquisar, pesquisem, há mais material, né? Tem muito material bom na internet a respeito. Pesquisem para que possam entender, né? Isso é um relato histórico. Nós estamos falando de história real, para que as pessoas venham entender que realmente há relatos de que as pragas ali no Egito aconteceram, que Deus realmente permitiu e as lançou sobre a terra do Egito, né? Como eu havia dito, agora a gente vai estar complementando aquele primeiro slide. Páscoa, a gente comemora ela em abril. A Páscoa, Pessah em hebraico, passar por cima, né? Como eu havia dito, passar por cima em inglês, Passover. E passar por cima em inglês, Passover. Páscoa em inglês significa Easter, né? Em inglês, Easter.
E aí eu coloquei um nome aí, Ostera. Ostera é uma derivação, é uma deusa da fertilidade, e eu queria que você entendesse mais um pouquinho aí, a gente vai estar falando para que você venha entender o que Ostera tem a ver com a Páscoa, né? Aonde entra a Ostera na Páscoa? Então, 1476, a gente vê o Império Romano caindo, o Império Romano é dominado pelos bárbaros e se fragmenta. Para os romanos, irmãos, bárbaro é todo aquele que não é romano, todo aquele que não adquiriu a sua cultura, aquela cultura grego-romana, helenística. A gente vê, nesse período, a gente vê que Roma era uma cidade muito rica e havia muito entendimento. Se você for pesquisar, como eu havia dito para os meus alunos, na história da própria matemática, surgimento dos números, engenharia, tudo isso aconteceu naquela época. Então havia muita sabedoria ali, né? Muito desenvolvimento de engenharia, desenvolvimento matemático naquela época. Então, para eles, tudo que não estava atrelado ali ao seu império, ao seu conhecimento, à sua cultura, né? Eles colocariam essas pessoas como bárbaros. Se a gente for ver hoje, alguns países de primeiro mundo consideram a gente, trazendo isso para a nossa realidade, os brasileiros como sendo bárbaros, né? Porque somos países subdesenvolvidos nesse momento. Então é mais ou menos isso. E aí o que aconteceu? A sua religião era de um cristianismo paganizado, onde os deuses grego-romanos se tornaram santos. O que acontecia, irmão? A sacada de Roma foi muito esperta. Para que Roma dominasse esse império, imaginamos aqui com a colonização dos índios, né? A catequese dos índios, aqui quando o Brasil foi descoberto. Nós colocamos que os índios deveriam ser cristianizados. E isso houve muito conflito. É diferente de se você chegar e falar, não, nós vamos colonizar esse país e vocês podem manter aí o seu senso de religião, sua forma de viver. Não haveria resistência. Então, trazendo isso aqui para o Império Romano, Roma ia avançando em território, mas o que ele fazia? Existiam as sátrapas, que onde o império ali, aquele fragmento de terra era dominado pelo Império Romano, eles instituíam que o sacerdote daquela região poderia continuar ali fazendo as suas práticas religiosas, dirigindo aquela comunidade, né? A forma de governo também, mas ali entraria o que? O exército de Roma, para garantir com que as coisas andassem e o domínio ficasse romano. Isso foi avançando em extensão de terra. Então, tudo quanto era paganismo que havia nessas regiões que Roma avançou, elas foram trago para dentro do cristianismo. Sabe aquele jeitinho que se dá para que as coisas se adequem? Ah, não, não vamos entrar. Passa, dessa forma que você adora? Tá bom, não tem problema não. Pode trazer aqui para o cristianismo que a gente aceita e as coisas foram se avançando. E aí, onde é que a gente entra? Quando houve essa divisão de Roma, a gente vê hoje lá a Europa, né, se fragmentou. Nós vemos os germânicos, que a atual Alemanha, nessa época, ela adorava, né, a Germânia adorava Ostera, a deusa da primavera. Primavera, abril, mesma época de calendário. Então, cujo animal preferido dela, no caso aqui, a gente vai ver que era o coelho. Então, o que acontecia? Né? Segundo o paganismo, que adoravam e faziam oferendas a Ostera, as pessoas. Ostera gostava de brincar com crianças, e uma certa feita, Ostera pega um pássaro, entendam bem isso, e transforma esse pássaro em coelho para poder brincar com as crianças, elas se alegrarem e verem o seu feito. Só que passando aí a primavera, ela perde os seus poderes, dito assim. Vou trazer bem a grosso modo, isso é bem mais complexo, mas para que você venha entender a situação da Páscoa com o coelho. Ela perde ali os seus poderes e esse pássaro, esse coelho, né, que era um pássaro,
não pode retornar a ser pássaro até a próxima primavera. E ali as crianças choraram e ficaram entristecidas porque queriam que o coelhinho voltasse a ser o que ele era. Aí na primavera, Ostera vai novamente e transforma aquele coelho em pássaro novamente. Quem bota ovo, irmãos? Pássaro. Pássaro bota ovo? Bota. E aí o pássaro agradecido pelo que Ostera fez em transformá-lo em pássaro de novo, pede para que ela novamente o transforme em coelhinho para que ele venha esconder os seus ovos para brincar com as crianças, entenderam? Coelhinho e ovo. Esconder, não temos isso em muitas cidades, as pessoas fazem isso até hoje. Talvez alguns não sabem porque fazem a tradução esconder, mas não sabe de onde vem o início da tradição. Então, a gente vê daí que se origina essa Páscoa do paganismo, a origem do coelho da Páscoa. Então foi um pássaro que a deusa Ostera transforma em coelho, segundo aí a adoração germânica da época medieval, isso aí ainda, né, período medieval, e que esconde ali os seus ovinhos para brincar com as crianças. Eu gostaria de passar o próximo slide aqui, para que você venha entender. Então, no decorrer dos séculos, esse rito austera, as pessoas fazem o quê? Pegam os seus ovos, ovos comuns, pintam a sua casca, você vai achar isso na internet perfeitamente, esses materiais, falando em diversas situações, pintam e escondem os ovos no jardim para que seus filhos o encontrem com a brincadeira da Páscoa, né? Então, isso foi a brincadeira que Ostera fez e que a humanidade até hoje repete. Mas da onde vem o ovo de chocolate? A ideia surgiu dos chefes de cozinhas franceses, pâtisses, né, que significa, irmãos, chefe de cozinha. Então, esses chefes faziam a brincadeira do ovo com seus filhos, só que eles resolveram colocar chocolate dentro para as crianças. Coisa de cozinheiro, né? E essa ideia de colocar o chocolate dentro começou a ganhar proporção, né? Foi uma ideia que eles tiveram adequar ao rito austera, que já era comemorado dessa forma, e isso começou a alastrar. Legal, vamos pôr chocolate dentro, achei legal. Sabe quando você tem uma ideia na cozinha e replica para o seu amigo, para sua amiga, para o seu familiar? Oh, vou fazer isso também. Ah, eu desenvolvi essa receitinha. Legal. E vai dando certo? Então, isso ganhou o quê? Isso se propagou de uma forma até chegar à escala industrial. Daí nós temos o ovo de chocolate. O ovo significa nascimento, né? Significa vida. E Ostera era o quê? Deusa da fertilidade. Então, por isso, simbologia do ovo. Né? Esse motivo aí que eu até coloquei de muitos países, Estados Unidos, a gente vê na Europa isso também, né? É, esse rito de até hoje se esconderem ovos pintados como brincadeira para que as crianças venham encontrar. Então, essa aí é a brincadeira reforçando do pássaro que botou ovo, que virou coelhinho, através da magia de Ostera, deusa da fertilidade, que brincava com as crianças. Né? Essa é uma adoração lá no período medieval dos germânicos. E era o paganismo introduzido dentro do cristianismo e a gente vê que permanece até hoje. Então é importante a gente saber a origem. Eu trouxe aqui para que vocês verifiquem. Aqui uma imagem da deusa Ostera. E aí eu coloco uma observação. Qual a verdadeira Páscoa? Será que é a Páscoa dos hebreus que nós temos que... Pare e pense um momento, irmãos. Essa é a verdadeira Páscoa? Que tem relatos históricos, como nós vimos aí os papiros de Aipur, né? Que nós vemos que realmente aconteceram as pragas do Egito, que com a morte do primogênito passou por cima, então por isso Páscoa instituída ali por Deus, que chamou de Páscoa e disse que para que ensinassem, os hebreus ensinassem os seus filhos que ali era a Páscoa, né? Que comeram a carne do cordeiro assado, juntamente com os pães sem fermento, ali celebrando a libertação do Egito, comeram as ervas amargas para que lembrassem do momento do cativeiro, que tiveram o sangue daquele cordeiro
que significava que alguém morreu pelos seus filhos primogênitos, né? O carneiro ali, o cordeiro ali, o cordeiro morreu no lugar dele, Deus os livrou da morte. Será que essa é a verdadeira Páscoa? Ou essa história, esse mito pagão, esse instituído como adoração a uma deusa chamada Ostera, onde trouxe o coelho que bota ovo e que aí uma ideia aí de chefes de cozinha trouxeram aí com essa versão de chocolate que se ganhou no caso aí uma proporção em escala industrial, né? Então, uma mentira que nos dias de hoje tem um intuito comercial. Se a gente for, até eu trago aí um alerta de economia doméstica, se a gente for colocar a barra de chocolate, de 200 gramas, 250 gramas, vamos por aí de chocolate, você vai ter aí o valor do ovo que você gasta para comprar um ovo, por isso do formato do ovo, que significa a vida, trazendo aqui, ó, novamente, né, símbolo do nascimento e da vida. Então, por conta desse rito, então você vai gastar com ovo. Então, faça aí aquilo que é compensável para você. 250 gramas de um ovo, dá para comprar o quê? 5, 6 barras de chocolate, dá 1 quilo, né? Então, mais de 1 quilo aí. Isso é um alerta para que você venha refletir. E aí eu gostaria que você entendesse, então, que essa é a verdadeira Páscoa dos hebreus. E onde eu coloquei aqui, né? Aonde entra nessa história Cristo e Jesus. Trago um versículo para você no dia seguinte. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então, Cristo, onde entra nessa história de Páscoa? Nós vamos ver que Jesus institui a Santa Ceia quando ele come a Páscoa, que é para relembrar exatamente a história que nós falamos da saída do Egito. E caminha ali para o Monte das Oliveiras, onde ele vai para o Getsemane e ora antes da crucificação, aquela passagem onde os discípulos, onde os apóstolos dormem. E aí nós vemos o quê? Cristo, quando vai ali, né, para o Calvário, quando ele é crucificado, ele morre em troca da liberdade humana. Irmãos, aquele cordeiro lá de Êxodo, ele morreu para que o primogênito daquela casa onde habitava hebreus, de, ali no Egito, de cada casa, ele justificasse através desse sangue, daquele cordeiro, daquele animal, a vida daquele hebreu, daquele primogênito. Então houve esse sacrifício do cordeiro em prol da vida do primogênito do filho, um filho hebreu, né? E aí Cristo, como assim? Né, trazendo para a época de hoje, somos gentios. Nós que não somos judeus, somos o povo gentil, nação escolhida por Deus. Tivemos o direito à salvação. E Cristo, quando ele morre em prol da liberdade da humanidade, ele nos dá o direito à vida eterna. Né? Então, liberdade tem a ver com passar por cima. Eu coloquei aqui, ó, tem a ver com o sacrifício do cordeiro. E quem foi o cordeiro que morreu na cruz por mim e por você? Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, ele nos dá direito a essa salvação. Ele foi o cordeiro que morreu em prol de nós não termos a morte eterna. Então, nós vemos aí que o judeu, ele comemora essa Páscoa do período de Êxodo, da saída do Egito. E nós, povo gentil, comemoramos a Páscoa onde Jesus morreu ali no Calvário em prol de sermos salvos. Vou estar trazendo um slide aqui para vocês, onde Lucas 22, 42 ao 44, ele diz assim: dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão.
Jesus sabia o que estava para vir, que ele seria sacrificado como aquele cordeiro da Páscoa para que a humanidade fosse salva. Então, a Páscoa é instituída no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Pessá, em hebraico, passar por cima. O anjo da morte fere todo o primogênito, menos os da casa dos hebreus, ou seja, aquelas casas que estavam aliançadas com Deus, onde ali havia nos umbrais o sangue do cordeiro. Então, na Páscoa judaica, Jesus instituiu a Santa Ceia, antes ali de ir para o Monte das Oliveiras. Jesus foi levado ao Calvário e lá crucificado como cordeiro em prol da salvação da humanidade. Deixa eu estar abrindo aqui a minha Bíblia, irmãos. Vamos estar lendo aqui no livro de Lucas. Só um instante. Lucas 22, do 11 ao 20. É importante nós lermos. E direis ao dono da casa, que é essa passagem: Ó mestre, manda perguntar-te onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhe disseram, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos. E disse-lhe: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graça, disse: Tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, o sangue dele seria derramado em prol da nossa salvação. No capítulo 23, versículo 33, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado. Desculpa, irmão, só um instante. Calvário. Ali o crucificaram, e ele também a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, que eu falei aqui para vocês, Calvário. Então é o local, que às vezes surge alguma dúvida, né? O que significa Getsemane? Ah, foi o local que Jesus orou ali, quando, né, no Monte das Oliveiras, antes de que viesse a ser traído e crucificado. Onde a gente pode ver aqui, como diz aqui no slide anterior, ó, né, que o seu suor se tornou como gotas de sangue que corriam ao chão. Ele sabia o que estava por vir. Calvário é o local da crucificação, onde ele foi crucificado. Então é importante a gente esclarecer. E ali em Lucas 24, 5, do versículo 5 ao 7 diz: Estando ele muito atemorizado e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não é este aqui, mas ressuscitou. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Glória a Deus por isso. Então, feriado de Páscoa, na Sexta-feira Santa, para nós gentios, né, hoje aqui, na nossa época, porque o que nós celebramos, né, que Jesus foi crucificado na sexta-feira, e aí, terceiro dia, ele ressuscitou. A nossa Páscoa no domingo significa aí a ressurreição de Cristo. Então, nós cristãos, protestantes, né, comemoramos, católicos, a ressurreição de Cristo no domingo. Então, que fique aí para você
esse entendimento. Então, Páscoa é muito importante que nós venhamos entender que ela tem a ver com sacrifício e libertação. Páscoa é instituído em Êxodo, capítulo, só para eu recordar aqui, capítulo 12, versículo 11. Páscoa em Êxodo foi instituída com a libertação do primogênito do povo hebreu, né? Eles não morreram, o sacrifício foi o cordeiro. Páscoa para nós, Jesus foi crucificado ali na sexta-feira e no domingo ressuscitou, glória a Deus por isso. E hoje nós temos aí direito à salvação eterna. Então, Páscoa não tem a ver com chocolate, né? Quem quer comer chocolate aí, coma, mas coma ciente de que essa não é a Páscoa. Você tem a liberdade de comer chocolate todos os dias da sua vida, né? Chocolate aí é algo instituído no ramo comercial, que essa não é a verdadeira Páscoa, né? Não há coelho que bota ovo, irmãos, né? Estamos falando para pessoas adultas aqui no canal. Então, isso aí é um rito pagão que foi atrelado aí quando Roma se dissipou, em 476, surgindo aí os países europeus. Trago para dentro aí essa deusa que era adorada pelos germânicos aí, hoje nós dizemos que é a atual Alemanha. Nós vemos tanta adoração de deuses pagãos, da fertilidade, nós falamos, tem Íris, Ísis. Então, se a gente for trazer cada povo, cada adoração, né, tem vários ritos aí muito fortes sendo instituídos e mascarados atrás de datas comemorativas, a qual nós não podemos deixar isso passar sem o conhecimento do povo cristão. Um beijo aí no seu coração, né? A paz do Senhor Jesus. Fica aí uma dica para você que está navegando na internet, para que você venha ouvir essa rádio Vinde Internacional, que é uma bênção, né? Você tem aí um conteúdo maravilhoso de louvores, tem algumas matérias ali, você pode estar acessando o site. Gostaria de mandar um beijo aí pro pessoal da Rádio Vinde. E eu agradeço a vocês, a paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus e até a próxima aula.